Voltamos com o primeiro debate das eleições de 2018 entre candidatos à presidência da República. Nos acompanham nessa transmissão as rádios Bandeirantes e Band News FM e Band News TV. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pelo YouTube. Neste bloco, mais uma rodada de perguntas dos jornalistas do Grupo Bandeirantes. Cada jornalista começa escolhendo um candidato para responder e outro para comentar. Respostas de 1 minuto e meio, réplica e tréplica, 45 segundos cada. O Fábio Panuzio abre o bloco. Vou abrir o bloco perguntando para o Cabo Daciolo e eu queria comentário do candidato Henrique Meirelles. Cabo Daciolo, o senhor surgiu para a política depois de apoiar, de liderar a greve dos policiais da Bahia, a greve dos bombeiros do Rio. O senhor apoiou enfaticamente a greve do Espírito Santo. E o que eu gostaria de perguntar ao senhor é o seguinte: essas greves foram todas elas ilegais, até porque policiais não podem fazer greve no Brasil. Como é que o senhor enfrentaria, se fosse eleito, por exemplo, a situação que o país enfrentou agora com a greve dos caminhoneiros? O senhor seria condescendente como foi com os policiais ou o senhor usaria a força para terminar com essa greve? Olha, eu visualizo aqui que o senhor não acompanhou a greve dos caminhoneiros. O senhor não deve ter acompanhado, porque eu sou o único parlamentar que esteve dentro da greve dos caminhoneiros, onde as suas reivindicações não foram ouvidas, em momento algum. Os caminhoneiros eles estavam pedindo que baixasse o diesel, a gasolina, o gás de cozinha, que abaixasse exatamente essas pautas deles. Eu venho falar para você, a Petrobras, você vai visualizar que o diesel, ele sai da sua fabricação por 98 centavos e ele vai para a Petrobras por 2,10. Vai lá para a bomba, para o consumidor, por 4,10. Isso que está acontecendo é que nós não investimos nas nossas refinarias. Nós mandamos o nosso petróleo bruto para fora e depois nós trazemos o manufaturado, todo o petróleo, o diesel, nós trazemos o diesel, o gás de cozinha de fora. O gás de cozinha sai lá da refinaria por R$22, vai para a casa do consumidor por R$80. Para o senhor ficar informado, o Cabo Daciolo estava junto com os caminhoneiros e eu, como presidente da República, isso não vai acontecer no nosso governo, porque é claro, e automaticamente eu abaixo o combustível em 50%, porque nós temos 18 refinarias. Eu vou investir nas refinarias e nós vamos transformar o petróleo bruto em diesel, em gasolina, em gás e outra. Vamos oxigenar o nosso país e empregar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Doutor Meirelles, o senhor. O Brasil não pode ficar prisioneiro de determinadas corporações ou determinados segmentos da sociedade, que têm um poder, naquele momento aparente, de bloquear estradas, por exemplo, ou paralisar a segurança em cidades, ou paralisar o serviço público. Isso não pode acontecer. Para isso, tem que se colocar a lei. Em relação à questão do preço da gasolina, do óleo diesel, é uma questão fundamental, mas tem solução. Eu já apresentei um projeto onde o preço será estável na bomba, com um fundo de estabilização do preço de combustíveis. Agora, soluções existem para os problemas. O que não se pode é ficar prisioneiro a população, não conseguindo muitas vezes se alimentar por conta de uma determinada corporação que bloqueia estradas ou outros setores da sociedade. Cabo Daciolo, se o senhor me permite, a pergunta original do jornalista Panuzio fazia referência também às greves na área da segurança. Peço gentileza. Quanto à segurança, uma das principais pautas da segurança pública chama-se a PEC 446, conhecido como PEC 300. Você tem um piso da saúde, você tem um piso da educação baixo, muito baixo, mas não temos o piso da segurança pública. É necessário que haja o piso da segurança pública. Hoje você visualiza que da violência à população, nós temos os militares que não são tratados com dignidade. Militar também é cidadão, só está pedindo para ser tratado com dignidade, só isso. A questão é que naquele momento os bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro recebiam apenas R$900, enquanto a partida de Brasília ganhava R$5.000. E para o senhor também ter conhecimento, o que eu fui fazer na Bahia, quem me chamou lá foi a dona Dilma, com o juiz federal José Barroso Filho, que eu fui lá para resolver o problema que nós tínhamos o
Exército com a segurança pública em choque. Quando eu volto para o meu estado, saio com autorização. Quando eu volto para o meu estado, esse governo me prende e me leva para Bangu 1, sendo que eles me chamam, eles que me solicitam. Infelizmente, é o sistema político. Obrigado, essa política podre e suja que nós temos nesse país. A pergunta agora é da jornalista Lana Canepa. A pergunta vai para o candidato Álvaro Dias, com um comentário de Cabo Daciolo. Eu quero falar sobre combate à corrupção. Muitos brasileiros têm dito nas ruas e nas redes sociais que já não acreditam mais nos políticos e na política de maneira geral. Eu gostaria de saber quais são as medidas claras que os senhores propõem para combater a corrupção, punir quem estiver envolvido em casos de corrupção, e tudo isso sem afetar o funcionamento das empresas e da economia brasileira. Sem dúvida. O grande desafio é vencer o descrédito. Em relação à corrupção, especialmente porque assaltaram o Brasil nos últimos anos. O que nós estamos propondo é a institucionalização da Operação Lava Jato como política de Estado permanente, uma espécie de tropa de elite de combate à corrupção. E, para isso, nós vamos convidar o juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça. Mas não só ele, uma seleção de juristas como Miguel Reale Júnior, Modesto Carvalhosa e René Dotti, para a elaboração da legislação criminal do país, não apenas o aprimoramento da legislação criminal, acolhendo as propostas do Ministério Público de combate à corrupção, mas também as alterações constitucionais necessárias para que possamos ter os mecanismos e mudarmos esse sistema político e de governança, especialmente o sistema de governança corrupto e incompetente, que é uma fábrica de escândalos de corrupção. Certamente, eu vou repetir, não vou me cansar de repetir, sem a refundação da República, sem a substituição desse sistema, o país não vai gerar emprego, não vai promover desenvolvimento, nós vamos ver o nosso povo sofrendo. Povo brasileiro, nação brasileira, o problema da corrupção é a impunidade que está no nosso país. Os maiores bandidos da nossa nação são os engravatados, os Comando Vermelho, amigo do amigos. Isso aí é ficha pequena para o que nós temos no cenário político do nosso país. Nos 3 setores, falo no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. A verdade é essa. Eu estou há 3 anos e 5 meses no Congresso Nacional, tem exceções, raras exceções, mas existe uma quadrilha dentro do Congresso Nacional. Eu vou pegar eles, vou botar e vou investir na Lava Jato, vou investir nas 10 medidas da corrupção que passaram por cima, que hoje é 70. Nós vamos colocar e vamos ficar a mão pesada nos corruptos engravatados da nossa nação que está escravizando o nosso povo. Chega, acabou. Renovação, o novo, está chegando. Álvaro Dias. Olha, a Operação Lava Jato é prioridade nacional exatamente porque é uma esperança da justiça derrotar a impunidade no Brasil. Ladrões estão sendo presos, ex-presidente, ex-ministro, ex-políticos, empresários. Mas se nós não derrubarmos esse sistema corrupto, ele continuará produzindo novos ladrões da República, novos barões da corrupção. É por esta razão que nós vamos repetir incansavelmente: abra o olho, povo brasileiro. Quem combate a corrupção agora combateu ontem, onde estava, quando o Brasil estava sendo assaltado. É preciso que o governo próximo mude esse sistema corrupto e incompetente. A pergunta agora é do jornalista Rafael Colombo. Rafael. Vou já para o candidato Ciro Gomes, com comentários do candidato Álvaro Dias. Candidato, nós falamos muito aqui no debate já sobre déficit fiscal, 139 bilhões de reais, falta de dinheiro para quase tudo. E ontem uma parte do país foi surpreendida com um pedido de aumento pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O salário, que se for aprovado pelo Congresso, passará dos 39 mil reais. Um efeito cascata no funcionalismo federal, em estados e municípios, que pode passar de 4 bilhões de reais. Além disso, o Congresso retirou da LDO uma proibição de reajuste de salário dos servidores federais em 2019, contratação e aumento de servidores. Tem dinheiro para tudo isso? Olha, essa iniciativa
dos eminentes ministros, por maioria, é bom que a gente destaque que 4 ficaram contra, de pedir um reajuste de salário numa hora como essa, me parece, para ficar numa palavra respeitosa das instituições, uma imprudência profundamente assintosa do estado de sofrimento e humilhação, porque passam os milhões de desempregados, os 32 milhões e 200 mil brasileiros que estão correndo, volto a repetir, do rapa pelas ruas e praças das cidades pelo Brasil afora, tentando ainda levar para casa alguma coisa decente para sustentar seus filhos. Não quero criticar salário de ninguém. A vida é dura, a vida é difícil, porém, o brasileiro precisa saber, e nós da política precisamos dar exemplo, não é que não é salário propriamente, com todos os abusos e privilégios, o problema do Brasil. R$ 51,60 de toda a dinheirama que os governos arrecadam no Brasil, no orçamento, estão reservados para despesa financeira. Rolagem de dívida e juro. R$ 51,60. 29 de cada R$ 100, Previdência Social, aonde estão esses privilégios. 2%, levando 25% de tudo. E sobram 20% para educação, saúde, segurança, ciência e tecnologia. As bolsas agora estão ameaçadas de não serem pagas, o que é verdadeiramente a grande tarefa da próxima governança brasileira. Um comentário do Álvaro Dias, candidato, por favor. Olha, anarquizar a administração pública brasileira, destruíram as finanças públicas e nos levaram para um déficit monumental, histórico, sem precedentes. Isso vai exigir um ajuste fiscal rigoroso e tem que começar no andar de cima, exatamente eliminando os privilégios das autoridades brasileiras que provocam grande indignação na nossa gente. Auxílio moradia, verba indenizatória, todos esses penduricalhos. Há que se começar reduzindo o tamanho do Estado, eliminando ministérios, diretorias, coordenadorias, departamentos, paralelismo, superposição de ações, reduzindo o tamanho do Congresso, diminuindo senadores, deputados, depois sim as reformas necessárias para o país. Candidato Ciro Gomes. Meu caro governador Álvaro Dias, só para fazer uma notinha de rodapé, o eminente juiz Sérgio Moro, que tem prestado, sem dúvida, um bom serviço ao país, recebe o auxílio moradia sendo proprietário de um apartamento em Curitiba. E sua esposa também, consta. Só para a gente ter clareza. O déficit brasileiro tem saída e eu me comprometo, se me deixarem trabalhar, a resolvê-lo em 24 meses. Porque, tecnicamente, é perfeitamente praticável. O Brasil tem a possibilidade de diminuir os impostos sobre o povão, a população trabalhadora e a classe média, e aumentar os impostos para os ricos. Trata-se de definir de que lado você está. Só o Brasil e a Estônia, um pequeno país do leste europeu, não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais. O imposto sobre herança das grandes fortunas, no Brasil é 4%, por aí afora, por mínimo 29%. E o Brasil tem 354 bilhões de renúncia fiscal para frações do baronato brasileiro, enquanto falta educação, saúde e segurança para o conjunto da sociedade. A pergunta agora é do jornalista Sérgio Amaral. Minha pergunta, Boechat, é para a candidata Marina Silva, com comentário do candidato Jair Bolsonaro. Candidata, o país tem problema de logística. A última pesquisa da Confederação Nacional do Transporte apontou que mais da metade da malha rodoviária brasileira é deficiente, considerada regular, ruim ou péssima. O Brasil já teve apagão elétrico, teve racionamento de água em São Paulo, em Brasília, filas nos portos e, com tudo isso, acabou que o produto brasileiro no mercado internacional chega a ser até 30% mais caro que os concorrentes. Se eleita, o que a senhora vai fazer para melhorar a competitividade do produto brasileiro? De fato, nós temos um grave problema na infraestrutura brasileira. E é claro que com essa dificuldade os custos acabam sendo repassados para a nossa produção e isso diminui sim a nossa competitividade. Hoje o Brasil perde em torno de 30% da sua produção agrícola por falta de armazenamento, por falta de estradas, hidrovias e ferrovias. No meu governo nós vamos investir sim
para que a gente tenha os custos de produção reduzidos. Nós vamos trabalhar para que se aumente produção por ganho de produtividade, e aí é fundamental investir em ciência, tecnologia e inovação para que o Brasil se torne um país cada vez mais competitivo, um país que tenha segurança jurídica, mas sem perder a qualidade do licenciamento ambiental, sem perder o cuidado com a saúde pública. Agrotóxico não é remédio e nós temos que melhorar a qualidade da nossa produção para podermos ser cada vez mais competitivos e integrados às cadeias produtivas globais, fazendo o dever de casa, criando um novo ciclo de prosperidade, sobretudo nas energias renováveis. É possível ter energia limpa, renovável e segura, com geração distribuída, aproveitando o vento, o sol, a biomassa e não o combustível fóssil como temos hoje. Candidato Bolsonaro, o senhor comenta. O Ministério do Transporte é um dos ministérios mais corruptos existentes no Brasil. Tudo de errado acontece lá. Obviamente, o preço daquilo que nós transportamos encarece. Devemos investir, sim, buscando a parceria privada em outros modais, como a ferrovia e o aquaviário. No mais, no momento, como temos basicamente o rodoviário, devemos acabar com a indústria da multa no Brasil. É um vexame o que acontece na indústria da multa no Brasil. É uma roubalheira só. Devemos também rever, via acordo, o preço dos pedágios, que é inadmissível esse pedágio altíssimo que temos hoje em dia no Brasil. Candidato. Nós temos a clareza, e o nosso programa de governo trata isso com muito afinco, da necessidade do investimento em infraestrutura e, obviamente, que o país precisa voltar a crescer. Nós temos que ter o investimento do próprio governo, o investimento da iniciativa privada em parceria, mas também é possível buscar recursos externos. Agora, nessa história de indústria da multa, tem uma coisa que precisa ficar bem claro. Hoje há uma indústria de isenção de multas. Há uma indústria de isenções, de refis que são feitos inúmeras vezes. E é isso que faz com que a gente não tenha o dinheiro para investir em infraestrutura. É uma espécie de grilagem do orçamento público com perdões de dívidas e de multas. A pergunta agora é do jornalista Fábio Panunzio. Pergunta que eu dirijo ao candidato Geraldo Alckmin com comentário da candidata Marina Silva. É o seguinte, o presidente Michel Temer estabeleceu logo no começo do governo um critério para tratar de pessoas enroladas em lava-jato, com processo da justiça. O critério era, se for investigado, fica, se for denunciado, é afastado, se for condenado, é demitido. Esse critério não foi aplicado. Mas eu gostaria de saber do senhor se o senhor contrataria alguém de má reputação para o seu governo e que trataria, todos os escalões, não estou falando só da esplanada, e que tratamento, qual seria o critério? O senhor vai ter um critério para admitir auxiliares? E o que o senhor faria com essa miríade de cargos de confiança que existem hoje no Brasil? Olha, primeiro nós vamos escolher nos partidos políticos os melhores quadros. Aliás, dei o exemplo aqui da minha candidata a vice-presidente da República, a senadora Ana Amélia, que é um dos melhores quadros do Parlamento brasileiro, além de representar as mulheres. Segundo, os melhores quadros da sociedade, não precisa ser de partido político nenhum. Aliás, a maioria dos meus secretários de Estado aqui em São Paulo não tinham filiação partidária e foram ótimos secretários de Estado. O critério da competência. É claro que governo, quem perde deve fiscalizar, exercer a oposição, quem ganha, governe e governe bem, para resolver os problemas do povo. Governo que funcione, para o Brasil poder andar e poder criar emprego e renda. Agora, agências reguladoras a 1.000 quilômetros de distância de partidos políticos, totalmente profissionalizadas, e diminuir o tamanho do Estado, reduzir ministério. Aliás, em São Paulo vendi avião, helicóptero, devolvi prédio, fechei fundações, coisas que não têm mais razão de ser. Nós vamos fazer um ajuste pelo lado da despesa, poupando o dinheiro da população.
privatização. O Estado não vai ficar mais fraco, ele vai ficar mais forte, tendo boas agências de fiscalização e marcos regulatórios. Candidata Marina, 45 segundos. Eu costumo dizer que a forma como se ganha determina a forma como se governa. E fica muito difícil acreditar que quem se junta com aqueles que estão envolvidos em graves casos de corrupção, que se somar a todos dá mais de 500 anos, é mais do que o descobrimento do Brasil, que possa, de fato, ter critérios que sejam levados a sério na hora da composição do governo. Nós vamos estabelecer critérios, sim. O primeiro critério é ético, que é obrigação. Técnico, porque tem que saber o que vai fazer. E capacidade de manejar politicamente os interesses da sociedade em benefício da sociedade. É assim que se combate corrupção. Quando se ganha com quem não tem compromisso com a ética, contamina o governo e todas as promessas caem no vazio. Candidato Alckmin. Olha, eu quero começar dizendo que eu nunca fui do PT e nem ministro do PT. Vou deixar bem claro que somos de uma outra linhagem. E também destacar que a impunidade é que estimula a atividade delituosa. Acho que nós estamos vivendo no Brasil um momento ótimo, que só vai melhorar. Dá todo o apoio aos organismos de fiscalização e de controle. Mas quero chamar a atenção do telespectador. O que disse o ex-delegado-geral da Polícia Federal? Se não mudar o modelo político, vai continuar tendo problema. Nós precisamos mudar esse modelo político. A primeira reforma, a reforma política. A jornalista Lana Canepa dá sequência ao bloco. Agora a pergunta vai para o candidato Bolsonaro, com um comentário de Guilherme Boulos. O povo brasileiro tem dificuldade, candidatos, de entender alguns privilégios que são bancados com dinheiro público, dinheiro que sai dos impostos pagos, às vezes, a duras penas, geralmente a duras penas. Eu estou falando aqui de auxílio moradia, auxílio paletó, gasolina, carro à disposição, passagem aérea e de pensão vitalícia para filhas de militares. Candidato, o que o senhor vai cortar se o senhor for eleito? Primeiramente, o ano passado eu poderia ter gasto R$400 mil da minha verba, chamada cotão. Usei metade disso. A questão do auxílio moradia está na lei. O meu apartamento particular em Brasília, de 70 metros quadrados, eu tenho despesas, né? Pago IPTU, pago condomínio, entre outras coisas. Fica quase no 0 a 0. Poderia, ou melhor, estou ocupando agora um apartamento funcional e estou botando à venda o meu apartamento para acabar com isso daí. Questão de pensão de filhas militares. Deixe bem claro que nós tínhamos a nossa previdência própria até o início dos anos 60, quando o governo então resolveu pegar aquele recurso e fazer com que o governo viesse a pagar as pensões. Em 2000, botamos um ponto final nessa vitaliciedade da pensão das filhas. Obviamente, tem ainda aquelas que tinham o direito adquirido. Agora, cortar privilégio de militares, que privilégio? Se nós não temos fundo de garantia, não temos hora extra, não temos direito adicional noturno, não temos direito a absolutamente nada. Nós trabalhamos em média 60, 70 horas por semana e não ganhamos nada além disso. E o militar é uma categoria à parte, está à disposição do chefe da nação, do seu povo, 24 horas por dia. Isso é uma grande realidade. E nós vamos tentar agora, então, substituir essa terceirização, colocando lá um capitão do Exército como presidente e um general como vice-presidente. Candidato Boulos. Capitão que foi expulso do Exército porque queria jogar bomba lá em algum lugar. Agora, queria aqui dizer que a nossa candidatura é a única que não tem rabo preso para poder enfrentar esses grandes privilégios, né? Ganhando a presidência da República, né, Bolsonaro não vai poder ter auxílio moradia tendo casa, não. Nem nenhum deputado que está aqui e nem nenhum que está lá na Câmara. Nem nenhum juiz e nem nenhum desembargador, né? Auxílio moradia, auxílio terno, auxílio viagem para Miami. É uma esculhambação que nós vamos enfrentar, não é? Privilégio não combina com direito. Nós vamos ser o governo dos direitos. E não venha dizer que está na lei. Está na lei, mas não é ético. E é por isso que nós vamos mudar essa lei. Uma lei que garante que o IPTU de alguém seja pago com dinheiro público que é deputado,
espera lá, nós vamos enfrentar a esculhambação e todos os privilégios nesse país. Uma prova de que este debate se desenrola em alto nível, tivemos agora, no quarto bloco, o primeiro pedido de resposta do candidato Jair Bolsonaro. O senhor tem palavra agora, por favor, o senhor pode responder, não há necessidade. Obrigado, Boechat. É até bom para explicar um pouquinho da minha vida. Tá? Fiquei por 17 anos no Exército Brasileiro. Saí do Exército quando fui diplomata no cargo de vereador em 1988 no Rio de Janeiro. Não fui expulso e nem botei bomba em lugar nenhum. Todos os processos, acusações foram arquivados. Colocar bomba, colocava atuar. Ex-chefe Dilma Rousseff, que matou gente, inclusive, como matou Mário Cosel Filho em São Paulo, explodindo o QG daquele exército, como matou a Coronhada, o seu grupo VPR, o tenente Alberto Mendes Júnior, lá nas matas do Rio Ribeira de Iguape. Assim sendo, eu sou uma pessoa que sou o capitão do Exército com muito orgulho e pretendo, sim, continuar servindo minha pátria como capitão do Exército, tendo a meu lado um general do glorioso Exército Brasileiro. Foi só eu chamar a atenção para o fato que não havia até agora nenhum pedido de resposta e vieram logo dois. O candidato Boulos... O candidato Boulos, o senhor tem que verbalizar a razão do seu pedido para que a comissão possa julgá-lo, candidato. Direito de resposta, porque o deputado Bolsonaro me qualificou como tendo a Dilma como ex-chefe, que nunca ocorreu, nunca fui do governo da Dilma, ela nunca foi minha chefe. Bom, só um minuto, peço gentileza, são poucos segundos. Candidato Boulos, seu pedido foi negado pela comissão. Devo dizer que por unanimidade. Bom, vamos dar sequência, então. A pergunta agora é do jornalista Rafael Colombo. Rafael, por favor. Boechat, minha pergunta é para o candidato Boulos, com um comentário do candidato Alckmin. Todo partido, quando está na oposição, cobra o governo a atualização da tabela do imposto de renda. E quando esse partido que estava na oposição assume o governo, não atualiza a tabela do imposto de renda e passa a ser cobrado pela oposição. Nessas idas e vindas, em 20 anos, a defasagem média de 90% da tabela do imposto de renda, o que prejudica exatamente aquela camada da população chamada de classe média baixa, que não deveria pagar imposto, que é tomado indevidamente pelo governo. De que forma o senhor pretende tratar isso? Se compromete a atualizar a tabela do imposto de renda? Pretende fazer alguma alteração na forma de cobrança do imposto de renda, como, por exemplo, criação de novas alíquotas? Olha, nós pretendemos sim, nós vamos fazer uma reforma tributária no Brasil. Porque hoje, no nosso país, quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos. Não é? Se você for ver, hoje, 49% de toda a arrecadação tributária do país é sobre consumo e não sobre renda e patrimônio. Nós vamos atualizar a tabela do imposto de renda, reduzindo, inclusive, para trabalhadores e para a classe média, que hoje pagam demais, e criando nova alíquota para super rico, para banqueiro, para gente que não paga. Um professor universitário hoje paga a mesma alíquota de 27,5% do que um grande banqueiro, do que alguém que ganha 500, 600, 700 mil por mês. Isso é inadmissível. É por isso que nós vamos fazer essa reforma tributária também, tributando lucro e dividendo, taxando grandes fortunas, como já está na Constituição há 30 anos, e aumentando a alíquota de imposto sobre grandes heranças. No Brasil, hoje, a alíquota máxima de herança é 8%. Nos Estados Unidos chega a praticamente 40%. Não dá para ser desse jeito. Nós não podemos ter um Estado que seja o Robin Hood ao contrário. Tira dos pobres e da classe média para dar para os super ricos. Nós vamos corrigir o imposto de renda, sim, para que quem tem mais pague mais, quem tem menos pague menos, e vamos fazer uma série de medidas tributárias que vão permitir um plano de investimento público que vai voltar a gerar emprego nesse país, investir em educação, saúde, moradia, infraestrutura, que é o que o povo precisa. Candidato Alckmin. Olha, eu entendo que a reforma tributária ela é essencial. Para simplificar, nós pretendemos substituir 5 tributos por um IVA, um Imposto de Valor Agregado. Isso vai ajudar a indústria para poder gerar mais emprego e renda. Vou sim também tributar dividendos, reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica e a CSLL, a contribuição sobre o lucro líquido. Para quê?
para ter mais investimento no Brasil, mais empresas virem aqui para o Brasil, as empresas reinvestirem e o país ter mais emprego. Vamos corrigir a tabela do imposto de renda e o FGTS, que é dinheiro do trabalhador e da trabalhadora. O trabalhador e a trabalhadora brasileira é tungado, porque o dinheiro do FGTS não corrige nem a inflação. Nós vamos substituir pela TLP, juros mais correção monetária. Candidato Boulos. Olha, o Alckmin falando que vai tributar dividendos, não é quase igual o Meirelles dizer que não trabalha para banco, não é? Não dá. Então, o Alckmin, inclusive, no seu governo em São Paulo, deu 14 bilhões de reais em desonerações para as grandes empresas no ano passado. Falar de imposto é também falar de quem está deixando de pagar. Quem deveria pagar menos é o trabalhador, que já paga muito. Cada coisa que você compra está lá embutido o imposto. Você nem sabe de onde vem. No nosso governo vai saber o que é imposto. Nós vamos reduzir o imposto sobre consumo, vamos aumentar sobre renda e sobre patrimônio. E vamos acabar com a farra das desonerações fiscais. Nós vamos acabar com o Bolsa Empresário, que o Alckmin manteve e que muita gente que está aqui, os 50 tons de Temer, muitos deles concordam. Bolsa Empresário, não. Bolsa Empresário, como muitos dizem em relação ao Bolsa Família, que não querem dar o peixe, tem que ensinar a pescar, Bolsa Família custa 30 bilhões ao ano. O Bolsa Empresário, 280 bilhões ao ano no país. Vamos deixar de dar o peixe para o empresário e ensinar ele a pescar. Sérgio Amaral é o jornalista que faz a pergunta agora. Minha pergunta agora, Boechat, é para o candidato Henrique Meirelles, com o comentário do candidato Ciro Gomes. Candidato, a autorização e liberação do chamado Protocolo de Pesquisas Clínicas de novos tratamentos de câncer e outras doenças graves, ela demora muito tempo aqui no Brasil. Na Bélgica, por exemplo, são 2 meses, aqui às vezes passa de 1 ano e meio. E quando um tratamento ou um remédio novo é liberado na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo, custa ser liberado também aqui no Brasil. E aí, com isso, muitos doentes que poderiam ser curados não são, eles acabam morrendo. Minha pergunta, candidato, é o seguinte: se eleito, o que o senhor pode fazer para terminar com essa burocracia que mata muita gente? O maior problema que nós temos hoje para o funcionamento do serviço público no Brasil é exatamente a burocracia. Existiram vários exemplos que foram mencionados pelo Sérgio, mas o importante é que vai muito além disso. Por exemplo, a complexidade até para se conseguir pagar imposto no Brasil é inaceitável. A complexidade para se registrar para fazer uma consulta médica é inaceitável. O que nós vamos fazer é algo que, inclusive, muitas dessas medidas já propus quando ministro da Fazenda, 15 medidas desburocratizantes, não só no governo, mas também cartórios, serviços diversos, que são serviços que complicam a vida das pessoas e complicam a atividade econômica. Por isso, nós vamos, sim, continuar fazendo um vasto trabalho de desburocratização e também de digitalização, que pode se resolver grande parte desses problemas com um sistema digital, que é transparente, que é rápido e que pode ser, em última análise, usado pelo cidadão de uma maneira, por exemplo, que você pode chegar, fazer o seu exame médico, ter um cartão que registra tudo aquilo que foi diagnosticado e todos os projetos e todos os remédios que você tomou, que estão ali registrados no momento em que você chega no médico. Portanto, vamos usar a tecnologia em benefício do cidadão. Candidato Ciro Gomes. Uma notinha de rodapé. Eu fui ministro da Fazenda, ajudei o Real, sob a liderança de Itamar Franco. O Itamar Franco cobrava 35% de alíquota dos ricos do imposto de renda. E eu cobrava lucros e dividendos. Foi o PSDB assumir, revogou tudo isso. Só para a gente ter clareza da história do Brasil, porque não é possível a gente deixar esse marco de consciência. Não é nada pessoal, volto a dizer, quero preservar a antiga amizade que tenho com o governador Geraldo Alckmin. O Brasil está de cabeça para baixo, nós precisamos mudar, mas mudar muita coisa.
O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual simplesmente não registra as patentes do Brasil. A Anvisa chega ao cúmulo de passar 6 anos para licenciar um princípio ativo e o Jair Bolsonaro apresentou um projeto autorizando uma droga nova. Por lei do Congresso, veja onde nós chegamos. Então, repare, as agências encarregadas de guardar a saúde do povo não fazem o serviço e não duvido que, de boa fé, os deputados votam autorizando um princípio ativo contra o câncer, que felizmente não faz tanto mal. Ministro, candidato Meirelles, candidato Bolsonaro, o senhor tem o princípio do direito de resposta Ele dá a entender que isso é uma droga. Isso é algo para curar a vida, para curar alguém. Essa Anvisa corrupta, loteado por políticos, corrupta. Vocês sabem, eu queria solicitar ao candidato Jair Bolsonaro esclarecer a todos, por extensão, o direito de resposta se dá mediante ofensa, não mediante erro de interpretação ou adjetivação crítica. Portanto, não faz nenhum sentido, deputado Bolsonaro, a sua interpelação. Não, o que dá a entender cabe ao público candidato. Ele entenderá corretamente, sem dúvida. A palavra está com o candidato Henrique Meirelles, por favor. Bom, o que nós estamos vendo aqui, muitas vezes, de desvio de atenção, é exatamente o que nós precisamos resolver no Brasil. Dar atenção para os assuntos sérios e para aquilo que interessa à população. Nós temos que criar emprego, criar renda, mas temos que desburocratizar o país. Temos que desburocratizar o serviço público e dar a cada cidadão o direito de ter acesso, de ter transparência. Por isso, temos que usar, por exemplo, a tecnologia, para que, de fato, o cidadão tenha direito de saber o que está acontecendo em todo o serviço público, poder cada um julgar, você julgar esse tipo de assunto que está discutido aqui, porque você vai ter todas as informações e um melhor serviço usando a tecnologia de ponta. Esta foi a última resposta do bloco. Lembro que já está acertada com os partidos a data para o debate em caso de segundo turno. É o dia 11 de outubro. Antes de seguir para uma rápida pausa, você acompanha aí a movimentação de jornalistas e convidados na sala digital, parceria da Band com o Google. Olho no candidato, olho no voto, Band Eleições 2018.